Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Bom, como o Augusto Simões é um cara que tem muita coisa para falar, a gente não conseguiu fazer caber em um episódio e nem em dois episódios. Então esse é o terceiro episódio para matar a pauta que eu tinha preparado originalmente sobre o livro dele, o Pílulas Laranja, Bitcoin Samizdat. É assim que fala mesmo, não, né? Samizdat, deve ser. Tá quase. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite de novo. Tô animado aí pra gente continuar a conversar sobre o material. É, que nem o podcast passado, eu quero abrir com uma coisa que não tem necessariamente a ver com o livro, mas tem necessariamente a ver com você me explicar coisas. Que é um trecho do discurso do John Galt no livro A Revolta de Atlas. Que eu postei a foto do texto e você fez uns comentários no Twitter que eu achei interessante e eu queria abordar um pouco mais. Então vou começar lendo esse trecho. Abre aspas. Existir é ser alguma coisa, em oposição ao nada da não existência. É uma entidade da natureza específica dotada de atributos específicos. Há séculos, o homem que foi o maior filósofo, apesar de seus erros, enunciou a fórmula que define o conceito da existência e a regra de todo conhecimento. A é A. Uma coisa é o que é. Vocês jamais apreenderam o significado dessa afirmação. Estou aqui para completá-la. A existência é identidade. A consciência é identificação. Seja o que for que se quer conquistar, um objeto, um atributo ou uma ação, a lei da identidade permanece a mesma. Uma folha não pode ser uma pedra ao mesmo tempo que é uma folha. Não pode ser toda vermelha e toda verde ao mesmo tempo. E não pode congelar e queimar simultaneamente. A é A. E assim, não só esse trecho, mas o objetivismo da Ayn Rand como um todo, para mim que sempre fui um cientista da natureza, é maravilhoso, porque eu sempre acreditei nessa realidade mais objetiva, usando outra terminologia, mas que é a mesma coisa, em vez das pessoas que usam uma realidade muito subjetiva, muito intersubjetiva, que são as abstrações compartilhadas, para descrever o Uhum. mundo. Assim, eu sempre fui uma pessoa com tendência a ver o mundo de uma maneira mais objetiva. Então, para mim, essa história do A é A, e aí eu acho que esse filósofo que ela está citando é o Aristóteles, não tenho certeza, mas tipo, toda essa questão de a existência existe, a existência é, sabe, aquela história, puta, se uma árvore caiu e não tem ninguém observando, será que teve som? Teve. Tanto faz teve Uhum. uma consciência observando ou não, sabe? Isso aí já, o pessoal, sei lá se perdeu a palavra, mas para mim, como alguém que estudava pedra, coisas duras, assim, factuais, sempre foi claro que A é A. E aí você comentou duas coisas que eu achei interessante. Uma é que o princípio ou lei da identidade por si só não prova a objetividade da realidade. E aí eu queria que você expandisse nesse comentário. Tipo, o que é o princípio da identidade? Em poucas palavras, é esse A igual a A ou tem alguma visão a mais? E por que ele provaria ou não a objetividade da realidade? O princípio da identidade, ele é essa primeira lei da lógica, né? A igual a A. Então, ele é visto como um dos axiomas da lógica. Mas ele, diferentemente do que eu acho que a Ayn Rand busca provar, ele não é um princípio que diz nada sobre o mundo. Ele é um princípio da lógica, né? Ele é um princípio que ele é uma tautologia. Ele é verdade independentemente do que aconteça no mundo. E ele não... Isso, assim, está bem claro no Descartes, né? Quando ele vai na dúvida radical, ou dúvida cartesiana. Que você pode negar tudo, mas você não nega que você é você. Mas então eu igual a eu. Esse é aquele E cogito ergo sum, né? isso não prova a existência do mundo, porque eu posso estar sonhando, posso ter uma ilusão disso. Então não, eu acho que ele é um recurso retórico dela
que não é suficiente para provar a objetividade do mundo. Ele simplesmente ele é um, ele é um princípio da cognição, é um princípio da racionalidade. Mas isso daí, assim, eu não sei qual que é, qual que é o desfecho que ela quer com isso, ou com quais são as consequências que ela tira disso depois no livro. Eu não me lembro dessa parte. Mas eu acho que ele é incompleto, né? Ela é incompleto, porque como que você prova a existência do mundo a partir de um princípio axiomático da lógica? A lógica pode existir sem que o mundo exista, né? Então, eu acho por isso que eu falei, ele é, ele pode ser filosoficamente verdadeiro, mas ele não consegue provar a ontologia do mundo separado de você. Então, você pode estar sonhando, você pode ter uma ilusão de que isso é verdade, mas o mundo em si, ele não prova. O que Então, você acha? cara, isso me lembra muito o argumento da simulação, o argumento do cérebro boiando, que só tem sinais nervosos e, no fundo, a gente. Tipo, você pode não existir, eu posso estar alucinando tudo isso e eu nem sei eu ser só um cérebro boiando, recebendo sinais Uhum, elétricos. Mas, uhum, puta, pra mim isso é que nem, sei lá, ficar debatendo sobre buracos negros ou sobre coisa quântica. uhum, Não tem sentido, sabe? O ser humano é uhum, programado para entender o mundo na sua ordem de grandeza, sabe? A gente não entende o tempo profundo, o tempo geológico, a gente não entende o muito grande, a gente não entende o muito pequeno. Por isso que surge primeiro Newton, depois Einstein e depois a quântica, porque nosso cérebro não foi programado para compreender. Então eu sou mais, sei lá se estoico é a palavra certa para isso, mas sei lá, sabe, tá fora do universo que eu busco compreender porque eu acho que é incompreensível. uhum. Eu acho que assim, as conclusões ontológicas que ela tira do princípio da identidade, elas não são tão claras assim. Ela com isso só ela não consegue provar a existência do mundo. Mas isso, como você diz, é uma às vezes é uma especulação muito além da nossa cognição. E eu acho que existem outros textos dela de filosofia, como o que é capitalismo ou a natureza do governo, que eu acho que são mais ricos, assim, que ela explica com mais detalhes o que ela acha de racionalidade, do objetivismo, qual que é a diferença entre algo ser filosoficamente verdadeiro e algo ser objetivamente, um valor objetivo social. Então, acho que tem outros textos mais interessantes, assim, que ela desenvolve mais essa questão. E você, o que que você acha? Como seria possível provar a objetividade da realidade? É algo que é provável? É verificável de alguma forma? Essa é uma questão curiosa, porque eu acho que a gente consegue provar, assim, o nível, depende do que você entende por prova, porque não é uma prova científica, né? Porque a gente precisa de certas categorias para entender o mundo. Então, eu acho que o nível de objetividade que a gente tem, eu acho que é o nível de objetividade que a nossa própria linguagem consegue conceber, né? Então, essa é a grande questão para escapar do solipsismo, né? Como que a gente sabe que a gente não está sonhando, que a gente não está numa grande ilusão e que tudo não é fruto da minha mente, da criação da minha mente. E, assim, não existe, eu acho que assim, não existe um ponto de vista externo que a gente consiga dizer que o mundo exista a partir de um olhar do outro, de um observador imparcial. Então, o máximo que a gente consegue assim, a gente tem o hábito, né? O hábito de pensar e o hábito de viver, e nossa mente, eu acho que ela é incapaz de criar o mundo da forma como ele é. Então, eu também tenho essa visão mais cética de que o mundo ele é muito mais complexo e misterioso do que a mente humana é capaz de compreender. Então,
Eu acho que a própria linguagem, o fato da gente conseguir se comunicar, é um tipo de prova de que eu, não, eu sei que você existe, eu reconheço a existência de outras pessoas e outras mentes. Então, é uma resposta, assim, é o máximo que eu consegui chegar até hoje, depois de pensar bastante nesse assunto. Não, no fundo, em outras palavras, eu sinto que direcionalmente é a mesma coisa. Tipo, é essa hora que o modelo perde Uhum. resolução e não consegue chegar tão longe, né? A grande questão, eu acho, é se tudo fosse uma ilusão, nós não teríamos um tipo de progresso, né? Um tipo de, de disputa e formas racionais de aferir a realidade. Então, olhando textos históricos e discussões na filosofia e da ciência, nós conseguimos ver que existem debates sobre o que é verdade e existem formas racionais em que a pessoa, ela, ou o cientista ou o filósofo, reconhece que ele estava errado. Então, não é um debate de loucos e também não é um relativismo de eu mando e você obedece, logo eu estou certo e você está errado. Existe uma realidade intersubjetiva compartilhada e existem critérios a partir dos quais nós conseguimos polir nosso conhecimento. Então, eu acredito na realidade objetiva nesse sentido de que nós conseguimos compreender melhor a natureza, compreender melhor o ser humano, compreender melhor a moralidade. E todo o debate que nós temos de encontro de ideias é prova de que existe algum tipo de progresso moral, científico e filosófico. Então, é o máximo de objetividade que nós conseguimos ter. E a própria prova, assim, o próprio progresso da ciência e os debates científicos é uma prova de que não era simplesmente um debate de opiniões, mas sim existiam critérios objetivos para que uma teoria fosse falseada ou não. Eu consigo fazer uma hipótese e essa hipótese pode ser refutada. Então, eu consigo falsear, eu consigo saber que essa hipótese não era verdadeira. E isso dá um método para a ciência. Então, acho que só o método é capaz de fazer com que nós tenhamos mais, nós caminhamos em direção à verdade, né? Boa.